Olá pessoal, André Costa do programa Aliança Galáctica. Hoje resolvi terminar a sequência de vídeos falando sobre os Anunnakis, né? Até porque não é o meu foco, né? Esse assunto somente. O meu assunto é outro, mais extenso. Vocês já devem ter notado, né, no decorrer dos vídeos que antecederam a esse. Bom, as questões, né, que envolveram os personagens, né, de Nibiru, Enlil, Enki, Marduk, Inanna, né, e todos os problemas e conflitos que eles tiveram no decorrer, né, do desenvolvimento, né, da espécie humana, aproximadamente 800 mil anos atrás, na verdade, ainda desemboca hoje na nossa civilização atual, por incrível que pareça. Tá? Todas as manipulações que ocorreram naquela época, todas as sequências de fatos, inclusive a nossa própria evolução, né, como espécie material, sempre esteve acompanhado, né, de perto, ora de longe, pela presença não só deles, mas de outros seres também oriundos de outros locais aqui na nossa galáxia, que de uma maneira ou de outra, né, fizeram e ainda fazem parte da nossa história como espécie aqui no planeta Terra. Tá? A questão é o que aconteceu com esse projeto, né, o que levou os nibiruanos ao próprio desentendimento entre eles, deixando claro, gente, que eram 612 nibiruanos no início, que basicamente permaneceu sempre essa média até o final, tá? E que a grande maioria ainda se encontra oculto, né? Eles mantêm um certo isolacionismo, né? um certo, na verdade, ocultamento, né? Por questões próprias, lógico, até de manipulação, né? Nos vídeos anteriores eu comentei que aqui na Terra, sem contar os que foram para Marte, que são a maioria, eles criaram, né, núcleos ou bases, né, em alguns cantos do planeta Terra, desenvolvendo atividades que eram necessárias para a própria subsistência deles aqui no planeta. E cada base dessa, ou cada comandante Anunnaki, né, tinha a seu dispor uma certa quantidade de Lulus, que no caso os Homo sapiens, para desempenhar essas tarefas, né? E eles, perante essa leva, né, que os acompanhava, eles se comportavam e eram tidos como deuses, né? Alguns benevolentes, outros nem tanto, né? E tudo isso acabou criando, né, os nossos sistemas de crenças, religiões, sistemas sociais, políticos, né, e por aí vai, tá? Até os dias de hoje, né? A grande questão, né, foi que, vamos deixar claro uma coisa, gente, a princípio de tudo, tá? Porque faz-se muita confusão a respeito disso. Existe já uma teoria, que já não é mais teoria, já há algum tempo, que é a teoria do que o nosso universo ele é multidimensional. Ou seja, né, a vida como nós entendemos aqui em 3D, ela existe em outras faixas vibracionais também. Quer dizer, a vida ela se desenvolve, claro que dentro de suas particularidades ou peculiaridades, em cada dimensão da matéria, tá, gente? O que distingue isso é a frequência vibratória, tá, dos átomos, tá, das suas moléculas. É o que faz com que certas matérias não sejam visíveis à nossa percepção de sentido, tá? O nosso corpo biológico ele foi desenvolvido para atuar dentro de determinadas frequências, inclusive a questão óptica. Então, o fato de nós não enxergarmos não quer dizer que não existam, né? A prova mais cabal disso são os raios infravermelhos, ultravioletas, né? Que a nossa ciência já os detectou há várias décadas atrás, né? E
eles não são visíveis dentro do nosso espectro de frequência. Então, o que acontece, né? Isso vai ser matéria depois, mais na frente, né, de outros vídeos para poder explicar isso melhor, mas a vida ela não surgiu diretamente no nosso plano existencial, que a gente pode chamar de 3D, que não é bem isso, mas não tem uma nomenclatura melhor para nós definirmos. Ele veio, a vida veio se desenvolvendo, e a vida numa concepção muito além do que nós podemos entender aqui na atualidade, mas voltando, ela veio se desenvolvendo em patamares frequenciais elevadíssimos. Tá? Então, antes de nós chegarmos a 3D, a vida teve que se estabilizar em 4, e antes de chegar em 4, ela teve que se estabilizar em 5, 6, 7, 8, 9D, e assim por diante. Tá? Lembrando que o nosso universo físico, que a ciência denomina de bariônico, tá? Ele é um universo que abrange outras dimensões que são físicas também, tá? Porém mais sutis que a nossa. O que eu quero dizer com tudo isso, gente? É que, por uma questão de prerrogativa, tá? Em que nós ainda não conseguimos identificar e nem ter como referência, civilizações que ocupam faixas dimensionais superiores em vibração, tá, gente? Elas conseguem influenciar civilizações das dimensões subsequentes. O que isso quer dizer? Né? É o que nós entendemos hoje aqui na questão religiosa, principalmente no espiritismo, como obsessões. Né? Nós somos influenciados o tempo inteiro por civilizações de dimensões superiores à nossa. E não ocorreu diferente na época com os Anunnakis, tá? Que em comparação com a nossa hoje seriam dimensões bem similares. Tá? Os Anunnakis não são seres etéricos, como muita gente prega e entende por aí. Eles são seres físicos como nós. Hoje, vivendo numa espécie de dimensão 3D+, né? Eles não chegam a ser quarta, eles podem, talvez, em alguns aspectos, ocuparem essa faixa dimensional, mas naquela época eles eram tão físicos 3D como nós somos hoje. Né? Então, eles também, sem se aperceberem disso, eles foram influenciados por outros seres, tá, de dimensões mais elevadas, tá, inclusive por draconianos, em que eles induziam os nibiruanos a terem certos tipos de comportamento, inclusive com relações à própria espécie humana que eles estavam desenvolvendo na época, por uma questão de interesse desses seres. Então vocês percebam, né, que esses seres usaram também os nibiruanos como massa de manobra e que, por sua vez, os nibiruanos usaram a espécie humana desenvolvida como massa de manobra. Então vocês percebam que há toda uma hierarquia de manipulação, sem que a hierarquia, digamos assim, mais inferior, ela não percebe que está sendo manipulada por uma outra superior a ela. Ela sempre acha que ela é, digamos assim, a base não, o topo da cadeia alimentar. Esse é o grande engano nosso, inclusive aqui no planeta Terra. A gente não admite isso, a gente não tem isso como referência, a gente não digamos, não se interessa, por aí vai, né? A gente simplesmente não leva isso em conta e isso para eles é muito bom. Toda a matriz de controle, ela foi criada em cima dessa circunstância. Tá? Então, o meu foco, né, é basicamente esse. Eu comecei pela questão dos nibiruanos, dos Anunnakis, porque a gente como espécie, né, lógico que nós hoje não somos só um produto dos nibiruanos, nós tivemos pelo menos mais 22 delegações contribuindo com essa salada que é o corpo humano hoje. Tá? Mas o que vocês têm que entender
é que é isso, nós somos um corpo físico habitado por uma alma. E não vamos dar o conceito religioso à alma. A alma, na verdade, é o que nos representa a nível de manifestação aqui. É da mesma forma como vocês também precisam de uma roupa de mergulho para ir em determinadas profundidades no oceano. É exatamente isso. Só que essa nossa incursão na matéria nos gerou, ou era uma espécie de circunstância, né, que não se tinha como controlar direito, a perda de conexão com a nossa parte superior, que tinha ou que tem a prerrogativa de se projetar em corpos ditos inferiores para experienciar o que é viver naqueles corpos. É simplesmente isso. E nós estamos hoje prisioneiros da própria experiência que nós, não posso nem dizer que aceitamos, né? É muita doideira isso, mas que aceitamos participar. E agora há toda uma preocupação com relação a nos trazermos de volta. Dentro dessa circunstância, há também a questão das almas que estão aqui exiladas, refugiadas, né, de outros sistemas, que também será tema de um outro vídeo mais à frente, porque senão a gente estoura o tempo, né, médio que eu arbitrei para conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Tá? Eu espero que os vídeos anteriores tenham dado um pouco uma luz, né, básica para vocês poderem se interessar mais pelo que aconteceu, né, com os nibiruanos aqui no planeta, na nossa criação, porque é importantíssimo isso para que vocês tenham uma base de como a nossa sociedade se comporta hoje. É tudo consequência e eles ainda estão aqui entre nós. A grande questão é essa, né? Então a gente tenta mostrar para vocês essa sequência de manipulação, essa sequência de controle, para que a gente possa ir galgando outras situações, para que vocês percebam e consigam de uma maneira ou de outra, cada um dentro, digamos assim, da sua realidade cognitiva, perceber o que na verdade nós somos. E isso fazer com que nós nos libertemos disso. Ok, gente? Qualquer pergunta que vocês queiram fazer, seja dos Anunnakis, sejam do que se entende como consciência, ou de tudo que foi comentado nos vídeos anteriores, é só enviar um e-mail, que assim que eu puder, assim que eu conseguir responder a todos, tá, vocês receberão essas respostas. Tá? E virão outros vídeos também que poderão enriquecer melhor isso. Além dos próprios seminários e palestras, né, que eu atualmente ministro no Espaço Essential, aqui no centro do Rio de Janeiro. Tudo bem, então? Então, agradeço vocês, tá, por terem me aguentado um pouquinho nesses 5 vídeos, né, sobre os Anunnakis, e aguardemos os próximos vídeos sobre outros assuntos também de interesse nosso no despertar da consciência. Okay? Um abraço a todos e que cada um fique com Deus do seu coração.